Então, bom dia pessoal, quem fala aqui é o professor Anderson dos Reis Barros. Esse vídeo é um pequeno vídeo de apresentação, tanto minha apresentação como a apresentação da disciplina, ok? Estamos deixando logo aí na primeiro slide o link para o meu currículo Lattes, caso vocês tenham interesse em verificar maiores detalhes sobre professor, e também um e-mail de contato caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram reportar alguma coisa, entrar em contato com o professor. Tá aí nesse link aí meu e-mail, ok? Então, uma breve apresentação, alguns dados: meu nome completo, minha profissão. Eu sou professor do Instituto Federal do Piauí do campus Parnaíba, tá? Lá eu atuo em cursos de informática, especificamente em cursos técnico integrado ao médio e técnico concomitante em informática, com foco em desenvolvimento de software, ok? Minha formação: eu sou graduado em bacharelado em ciência da computação pela Universidade Federal do Piauí, sou especialista em desenvolvimento de sistemas em software livre pela Universidade Católica de Brasília, tá? Basicamente o foco do meu trabalho é desenvolvimento de software. Uma lista de interesses, né? Engenharia de software, tenho interesse em desenvolvimento, em metodologias, agilidade, frameworks, desenvolvimento, modelagem, e diversas outras tecnologias que apoiam o desenvolvimento em si. Sou entusiasta do software livre, tá? Gosto bastante da ideia do software livre apoiar a liberdade, as 4 liberdades básicas, além de influenciar bastante no contexto socioeconômico cultural para melhoria de tecnologia. Trabalho bastante também, gosto bastante de trabalhar com a tecnologia Java. Estou iniciando esses trabalhos com Ruby, trabalho com Python, com linguagem C, já trabalhei com outras linguagens, mas basicamente gosto muito dessas que estão listadas aí. Com banco de dados também, a tecnologias e linguagens, tá? A linguagem SQL, com SGBD MySQL, Postgre também. Atualmente também estou trabalhando com desenvolvimento mobile, especificamente na plataforma Android. Futuramente pretendemos trabalhar com Windows Phone e quem sabe o iOS, ok? Também estamos iniciando os trabalhos com robótica, mais especificamente na plataforma Arduino. Temos um grupo de pesquisa que está com foco em robótica lá em Parnaíba. E eu especificamente estou atuando no ensino de lógica de programação com a plataforma Arduino e desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Tenho interesse também nessas duas áreas: matemática computacional, processamento numérico, estudo da complexidade dos problemas, processamento de métodos numéricos, etc. E na inteligência artificial, tenho bastante interesse na área de redes neurais artificiais e traçar também aí quem sabe uma comparação com a lógica fuzzy, algoritmos genéticos, enfim. Esses são alguns dos meus interesses aí específicos. De novo aí o link do meu Lattes, tá? Que já foi mostrado no slide inicial. E aqui alguns detalhes sobre a disciplina. O nome da disciplina vai ser Engenharia de Software, carga horária de 60 horas, ela tem a duração de 7 semanas, vamos iniciar hoje, no dia 1º de agosto, e vamos encerrá-la no dia 12 com a avaliação escrita, 12 de setembro de 2015, ok? Lá na plataforma já estão disponíveis diversos documentos, plano de disciplina, apostila, o conteúdo da primeira disciplina, tanto teoria como exercícios e demais documentos. Caso vocês queiram acessar, já deve estar disponível aí, ok? Em relação à disciplina, nós temos aqui a ementa que foi repassado para que seja ministrado, tá? Nós vamos começar aí com a introdução à engenharia de software, ver as características, os objetivos, como foi que ela surgiu e diversos aspectos
envolvendo o software, o paradigma da engenharia, etc. Na segunda aula nós vamos trabalhar os processos de software, que são basicamente a forma como se planeja e desenvolve, as metodologias de desenvolvimento. Vamos ver as definições, objetivos e características dos principais modelos de desenvolvimento. Okay? Na terceira aula vamos falar de gerenciamento de projeto de software, onde nós vamos trabalhar com as atividades de gerenciamento, cronograma, planejamento, como fazer isso, quais ferramentas nós podemos fazer todo esse gerenciamento. Na quarta aula vamos trabalhar a engenharia de requisitos e o projeto de software, tá? Então nós vamos basicamente, quando se fala em engenharia de requisito, vamos ver como o engenheiro pode trabalhar, como trabalha o engenheiro de requisitos, como ele faz o levantamento das funcionalidades, o que o sistema precisa e o transforma em documentos que serão utilizados pela equipe de desenvolvimento. E no assunto de projeto de software nós vamos trabalhar especificamente como construir artefatos, como construir um projeto, uma modelagem utilizando a linguagem UML e algumas ferramentas aí disponíveis. Na última aula vamos falar de teste de software, como o que significa, o que é testar, falar de fundamentos de teste, quais são os tipos, as modalidades, os testes de unidades, as validações e diversas outras formas de teste. E na última semana nós vamos fazer uma pequena revisão antes da prova escrita, ok? Então aqui estão traçados os objetivos gerais, tá? Habilitar o aluno ao entendimento dos conceitos básicos e principais disciplinas existentes na engenharia de software, além de colocá-lo em contato com o processo para melhor fixação dos conceitos. Em seguida, nós temos aí outro objetivo: possibilitar ao aluno uma visão geral da engenharia de software, desde o evento chamado crise do software, até os modelos ágeis de desenvolvimento, fixando o conceito do processo e permitindo um melhor entendimento sobre as diferenças entre os processos existentes. Nós vamos aí nessa primeira aula inclusive falar dessa crise e ver que a partir dessa crise nós temos o encaminhamento dessa nossa disciplina e o que ela significa, como ela trabalha. Identificar as principais metodologias de desenvolvimento de software, as métricas, ou seja, como a gente pode medir, como a gente pode traçar parâmetros para construção de cronograma, de relatórios e definir estratégias de planejamento e técnicas para o gerenciamento de projeto. Apresentar ao aluno técnicas para o levantamento de requisitos e especificação dos mesmos, como a gente como o engenheiro de requisitos trabalha, quais são os documentos que ele pode produzir, como é essa tarefa de entrar em contato com o cliente, fazendo o levantamento das necessidades reais do sistema, ver se o sistema é um sistema adequado para o negócio, etc. Utilizar um processo de software, seguindo suas métricas, de forma a praticar parte das disciplinas exigidas durante o uso de um processo de software para a realização de um projeto de desenvolvimento. Então a gente vai utilizar um processo, vamos ver na segunda aula quais são os processos existentes. Aqui hoje em dia, atualmente, as equipes estão usando uma metodologia conhecida como metodologia ágil, e existem várias formas de utilizar agilidade, várias técnicas, várias metodologias diferentes e que se adequam bem à realidade de uma equipe de desenvolvimento. Apresentar ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de software, as ferramentas que nós conhecemos, ferramentas case, através de técnicas para modelagem, gerência e testes de software, ok? Então aqui está traçados os objetivos gerais. Então nesse momento eu vou fazer uma breve explanação sobre cada unidade, tá? Essa primeira unidade que nós vamos começar hoje é a unidade que fala sobre a introdução à engenharia de software, e nós temos aí traçados os objetivos específicos e o conteúdo semanal, tá? Então, apresentar os conceitos iniciais sobre a engenharia de software, destacar a importância da disciplina no desenvolvimento de software, salientar os principais aspectos de um software e os mais conhecidos paradigmas
da engenharia de software, ok? Vou deixar para esclarecer mais esses pontos durante as aulas. Então o conteúdo vai do dia 1º de agosto ao dia 8 de agosto, completando 10 horas, e vai estar tudo resumido, vai estar tudo encapsulado dentro da aula 1. Na unidade 2 nós vamos trabalhar os processos de software, ok? Definir e verificar os objetivos e características dos processos tradicionais, ver quais são os processos tradicionais, identificar as etapas genéricas de um processo, enumerar e identificar os principais processos descritos na literatura, destacar as características individuais de cada processo, comparando a teoria com a aplicação prática dos modelos de desenvolvimento. Novamente, eu vou explanar isso no momento da aula na próxima semana, ok? O conteúdo programático vai de 8 de agosto até 15 de agosto, carga horária de 10 horas, e tudo vai estar encapsulado na aula 2. Gerenciamento de projetos de software, unidade 3, referente à unidade 3. Os objetivos são identificar os pontos fundamentais da elaboração de um projeto, descrever como gerenciar o software baseado em princípios de qualidade, custo e tempo, enumerar técnicas de gerenciamento baseado em cronogramas, produtividade, distribuição de tarefas, etc. O conteúdo programático vai de 15 de agosto a 22 de agosto, carga horária 10 horas, e está tudo isso encapsulado na aula 3. Na unidade 4 nós vamos trabalhar engenharia de requisitos e o projeto de software, ok? Vamos conhecer o conceito relacionado à engenharia de requisitos, descrever as atividades relacionadas com as fases da engenharia de requisitos, reconhecer as técnicas para obtenção e gerenciamento dos requisitos, tá? É interessante nós vermos a palavra requisito como sinônimo da palavra necessidade, o que o cliente necessita. Quarto, relacionar os conceitos da engenharia de requisitos com as práticas de modelagem de software. Vamos ver aí uma linguagem chamada de UML. É nesse momento que a gente vai sentar um pouquinho e estudar e ver como fazer um diagrama, ver o que é essa linguagem, como ela trabalha, tá bom? E nesse momento nós vamos ter um encontro lá pela 4ª semana e vamos construir juntos aí um diagrama na prática usando a ferramenta que vai estar instalada no laboratório. Apresentar a linguagem, UML, relacionar o paradigma de orientação a objetos e as técnicas de modelagem da UML, e identificar os principais diagramas da UML e a importância para o projeto de software, ok? Esse conteúdo é o conteúdo da 4ª semana, está encapsulado na aula 4 e vai de 22 de agosto a 29 de agosto com a carga horária de 10 horas. Finalmente, o último tópico, né? O tópico 5, que são os testes de software. Vamos ver o que são testes, identificar os aspectos relacionados com os testes de software, fazer a classificação dos testes, verificar como testar um software e as ferramentas mais utilizadas durante a etapa de desenvolvimento de software, analisar os benefícios e as vantagens do uso dos testes, ok? Esse conteúdo vai do dia 29 de agosto ao dia 5 de setembro, 10 horas a carga horária, e está encapsulado na aula 5. Na última semana, como eu já havia falado no início, vai ser uma semana para revisão. Vamos fazer uma breve revisão dos pontos principais do que foi ministrado durante a disciplina. E no dia 12 a gente vai fazer nossa prova escrita, a avaliação presencial da disciplina de engenharia de software. Então essa semana vai do dia 5 de setembro ao dia 12 de setembro, carga horária de 10 horas. E essa revisão vai estar incluída, encapsulada na aula 6. Então, datas importantes, tá? A avaliação escrita dia 12 de setembro e a segunda chamada dia 19 de setembro. A bibliografia. A básica são os 2 livros básicos aí da engenharia, bastante utilizados. Engenharia de Software do Ian Somerville, 8ª edição, e o livro de Engenharia de Software, uma abordagem profissional, do Roger Prisman, ok? 7ª edição. Temos também aí o livro de Engenharia de Software, Fundamentos, Métodos e Padrões, do Wilson Pádua Filho, ok?
segunda edição, e vai estar disponível também aí na biblioteca, nas bibliotecas, e alguns sites aí que a gente vai pegar alguns dados, alguns artigos interessantes para acrescentar no nosso material, ok? Então é isso, forte abraço, até a próxima. Lembrando meu contato aí, qualquer dúvida, qualquer contato que vocês queiram estabelecer, tá aí o e-mail, e um abraço, até a próxima, ok?